Boa tarde a todos, graça e paz. Hoje a esposa, a Léo, não pôde estar. Acho que ela já tinha até avisado, né? E ela estaria fazendo, na realidade ela está fazendo um tratamento dentário, ao qual tratamento muito dolorido, né? Então hoje, na sexta-feira, o horário que a dentista marcou era 3h15 e na segunda-feira também às 3 horas. Então hoje, na segunda, provavelmente eu estaria aqui nesse horário. E para dizer para vocês também que nós já estamos nos restabelecendo, os aparelhos, telefones, né? Porque tanto deu problema no meu celular quanto no da minha esposa, no dela, né? E era esses dois que a gente usa para estar aqui, para falar de Deus, para pregar a palavra de Deus. E é assim, irmãos, quando você resolve fazer a obra de Deus, quando você resolve fazer as coisas para Deus, tudo vai dificultar, a gente já sabe, tudo vai aparecer coisas assim que você vai ficar até assustado. Porém, é assim, é desse jeito. E nós temos que ir enfrentando, nós temos que... Paz do Senhor, minha amada, seja muito bem-vinda. E nós temos que ir caminhando e enfrentando essas barreiras, enfrentando essas adversidades, porque vai acontecer. Então eu tive problema com o meu celular, depois ficamos usando o da esposa, teve problema com o dela. Então estamos na mão de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. É Ele que está nos conduzindo, é Ele que está nos dando a direção, é Ele que está falando conosco todos os dias. E por isso que eu sempre falo, meu irmão, minha irmã, não deixe de buscar Deus, não deixe de ter o contato com esse Deus grandioso, com esse Deus poderoso, porque só através dele, meu irmão, minha irmã, que nós vamos passar por todas essas coisas, pelas adversidades, pelos conflitos do dia a dia, pelas dificuldades ao qual esse mundo está nos produzindo. Então é somente que na presença dele que nós passaremos com a vitória na mão, porque ele já venceu por mim e por você. Ele já fez todas as coisas que ele poderia fazer por mim e por você. Então ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Bom dia, boa tarde, meu irmão João. Deus abençoe, meu amado, seja muito bem-vindo. E assim, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar coisas até que nós nem imaginamos. Mas temos que estar firme na presença desse Deus grandioso. E é somente com Ele, irmãos, somente através dele, que nós vamos realizar todos os nossos propósitos, todos os nossos objetivos. Então fique com Ele, fique na presença dele, porque nós só temos a ganhar com tudo isso. Eu estou até aqui, Paz, meu amado. Seja muito bem-vindo, João. Deus abençoe grandemente o senhor, sua família, porque vocês são bênçãos. Vocês... É muito interessante, né? Porque a casa inteira ela tem um ministério lindo na vida de vocês. Então, creia nesse Deus poderoso. Creia na diferença e na transformação que Ele faz nas nossas vidas. Porque esse Deus, Ele é poderoso. Esse Deus, Ele é maravilhoso para transformar, para nos dar o caminho, a direção certa.
Que Deus possa abençoar grandemente a sua casa, irmão. Teu filho, tua esposa, netos. Que Ele tem um propósito muito grande. É uma família acolhedora, abençoadora. Fique na posição, irmão João, que o Senhor vai ver o que Deus fará na vida de vocês. Amém? E para não ficar muito somente nas minhas palavras, eu quero... hoje vai ser bem rápido, irmãos, porque, como eu já disse, a esposa teve que ir ao dentista, então por isso que eu estou aqui nesse horário, mas esse horário é o horário dela. Então, e para ajudar, o celular está com a bateria bastante baixa. Então eu vou para a Bíblia aqui e nós vamos decorrer um texto aqui maravilhoso ao qual Deus colocou no meu coração. Desde ontem, desde o dia de ontem, Ele falou muito comigo através de Jonas. Essa palavra maravilhosa, o livro do profeta Jonas. Está lá no Velho Testamento, se quiser me acompanhar. Eu só vou ler a epígrafe do texto, ao qual, na minha Bíblia, vou colocar os olhos sobressalentes aqui, irmão João. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Aí no capítulo 2 está assim, ó: Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e o seu salvamento. No capítulo 3 está: Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. E no capítulo 4, descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, meu Senhor, por mais essa oportunidade aqui diante da Tua presença, da presença da Tua igreja, Pai. Senhor, fala conosco nesta tarde. O que nós precisamos, Senhor, ouvir da parte do Senhor. Não o que nós queremos, Pai. Seja feita a Tua vontade, cumpra o Teu querer em nossas vidas, Papai. Que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado, Senhor. Não somente aqui, mas nesta terra. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos dê o entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Uma palavra maravilhosa ao qual nós vemos nesse texto de Jonas é quando Deus, Ele pede para esse Jonas pregar a palavra dele, em propagar a palavra dele nessa cidade de Nínive. E quantas das vezes Deus fala para mim, Deus fala para você, para falar dessa palavra maravilhosa de Deus, para pregar o Evangelho aonde eu e você estiver. Muitas das vezes nós pensamos que fazer a obra de Deus e a missão de Deus é ir para a África, é ir para outros países e outros lugares. E muitas das vezes nós deixamos de pregar para as pessoas que estão do nosso lado, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos. Então, olha que interessante, meu irmão, minha irmã, a qual Deus fala aqui com Jonas. E Jonas, ele tenta sair da presença desse Deus grandioso. Ele acha que ele sai da presença de Deus, se escondendo nesse barco ao qual ele vai, compra uma passagem para outro lado. E quantas vezes nós já vimos pregações falar de passagem, de pessoas que estão no seu barco, a qual não deveria estar. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, se você prestar atenção no texto ao qual Deus colocou aqui para nós nessa tarde, Jonas foi para um barco, ele comprou uma passagem para outra cidade que não era Nínive, e comprou essa passagem e entrou dentro de um barco e tentou se esconder ali. Às vezes, meu irmão e minha irmã, Deus coloca pessoas no teu barco. Deus coloca pessoas na sua frente que vão trazer sim tempestades, vão trazer sim problemas, mas foi Deus que colocou Jonas naquilo ali. Já tinha um propósito de Deus ali.
Ele entrou naquele barco ao qual tinha... Quantas pessoas não tinha daquele barco? A tripulação, o capitão. E olha o que a palavra de Deus fala, que veio uma tempestade naquele barco tão grande, que as pessoas que estavam naquele barco não sabiam o que fazer. E muitas das vezes é assim na minha vida e na sua vida. Bate um vento, bate uma tempestade na nossa vida, a qual nós não entendemos. Meu Deus, mas eu estou na presença desse Deus grandioso, eu estou orando, eu estou clamando, mas parece que as coisas estão piorando. Ei, calma. Deus está falando para mim e para você. Sou eu que levanto toda essa tempestade. Isto é o reboliço de Deus, ao qual, se você continuar no texto ali, quando os tripulantes encontram Jonas lá no porão, escondidinho, porque ele achou que estava escondido de Deus, e pergunta para ele: clama esse Deus seu aí para essa tempestade, o que está acontecendo no nosso barco? Nosso barco vai naufragar, nosso barco vai virar. Não. Deus tem um propósito para aquele barco. Deus tem um propósito de ter colocado ali. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele sabe que até mesmo eu e você um dia vai falar: não, eu não vou pregar este evangelho. É verdade, eu não vou evangelizar essas pessoas, porque essas pessoas não querem escutar o que o Senhor tem para falar. E olha que interessante, Deus amava tanto Jonas, que Deus conhecia o coração de Jonas. Deus sabia que ele ia entrar nesse barco, que ele ia tentar fugir da palavra dele. Deus já sabia. Mas olha o propósito de tudo isso, meu irmão, minha irmã. Se você for ler o texto ali, você vai ver que quando jogaram Jonas, decidiram ali a sorte caiu com Jonas, e decidiram jogar, e ele falou: olha, me joga para o mar, que essa tempestade vai cessar. Essa tempestade vai acabar na minha vida e na sua vida, meu irmão. Porque toda essa tempestade, ela tem um propósito. Todo esse chacoalho que Deus está dando é na sua casa, no seu emprego, no seu comércio, na sua família. Tem um propósito, meu irmão e minha irmã. Tem sim. Se você ler o texto, quando eles jogaram Jonas, a tempestade cessou em poucos segundos. Só que todos ali dentro daquele barco adoraram o Senhor Jesus, o Deus grande e poderoso. Todos que estavam ali, eles não conheciam esse Deus de Jonas. E quantos que ainda não conhecem o poder desse Deus grandioso e poderoso ao qual eu estou pregando na tarde de hoje? Muitas das vezes ouve falar desse Deus, mas não sabe o poder que esse Deus grandioso tem para fazer toda a diferença, para levantar a tempestade, para abaixar a tempestade, para levantar homens e para derrubar homens, para tronar e para destronar. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, ao qual para mim e para você tudo é impossível, mas para Ele é o dono do impossível. Para Ele tudo é possível. E nesta tarde, meu irmão e minha irmã, Ele está falando para mim e para você: calma, essa tempestade vai passar. Tem um propósito nessa tempestade, porque através dessa tempestade, muitos virão a glória desse Deus Todo-Poderoso. Porque esse Deus é grandioso. E olha que interessante, quando Jonas é jogado ao mar, às vezes nós somos jogados neste mundo aí fora.
e ele é engolido por uma baleia. A Bíblia fala, por um peixe grande. Ah, meu irmão, minha irmã. Mas quando ele chega lá no fundo, só resta uma saída para ele. E ele sabe qual é. Eu sei qual é. Você sabe qual é essa saída. É esse Deus grandioso. E a palavra de Deus fala que ele clama a esse Deus grandioso. Ele vê que ele teimou com esse Deus grandioso. Ele viu que Deus está pedindo para mim e para você: vai, filho, prega esta palavra, faça a minha obra, faça por mim e faça por vocês. Porque, meus irmãos, nós só queremos fazer para nós. Hoje as pessoas só estão olhando para si, mas não estão olhando para os irmãos, não estão olhando assim para os necessitados. Quantas pessoas aí fora esperando a palavra de Deus. Quantas pessoas esperando um sorriso seu, um abraço, um Jesus te ama. Ei, meu irmão, Deus está falando comigo e com você nesta tarde. Vamos falar desse amor grandioso ao qual Ele tem por mim, por você e por todos. A palavra de Deus fala que uma alma para Deus vale mais que o mundo todo. Olha a importância, meu irmão e minha irmã, de nós ganharmos uma alma para o reino do céu. Resgatar uma alma para um reino. Quantas pessoas nós estamos vendo aí que um dia estava lá, talvez por causa dessa tempestade, talvez por poucas coisas, poucas palavras, hoje já não querem mais estar na presença desse Deus. E isso Ele fala para mim e para você. É um olhar, é uma palavra sua. Essa pessoa volta para a igreja, volta para os caminhos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas chegam na igreja hoje completamente destruídos, completamente fora da presença de Deus. Nós precisamos acolher essas pessoas, nós precisamos acompanhá-las, porque ela não é um número. Não, ela é uma alma para Deus. Ela significa muito para mim e para você. E este mundo que está aí fora, ele veio nessa evolução que ele está vindo, ensinando coisas contrárias. Nós temos que ir na contramão deste mundo. Porque olha o que está acontecendo. Paz do Senhor, minha amada, seja bem-vinda. Olha o que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas sendo canceladas, pessoas sendo maltratadas. Você não pode falar um A, que já é anormal. Quantas igrejas sendo canceladas, quantas pessoas perdendo o ministério por poucas palavras. Mas esse Jonas, quando ele cai nesse fundo, quando ele entra no ventre desse grande peixe, igual a Bíblia está falando, ele lembra desse grandioso Deus e ele clama a esse grandioso Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, hoje é a única saída que nós temos. Não sou eu, não é o homem que vai te ajudar, não. É esse Deus grandioso, ao qual Jonas, ali dentro do ventre da baleia, do peixe grande, que está escrito na Bíblia, ele clama a esse Deus, ele se arrepende das coisas.
E ele pede uma segunda oportunidade. Deus está dando uma segunda oportunidade para mim e para você. Caminhemos nesse caminho maravilhoso, desse reino maravilhoso que é o reino dos céus. Quando você começa a caminhar nesse reino, quando você entra na presença desse Deus, tudo vai diferente. Tudo é diferente. Pode acontecer qualquer coisa, mas você está passando com esse Deus grandioso. Ele pega pela tua mão, meu irmão. Ele pega pela tua mão e passa junto com você. Lembra lá de Sadraque, Mesaque e Abednego? Jogaram ele na fornalha de fogo. Ele não livrou eles da fornalha, mas ele passou junto. Quando jogaram Daniel na cova do leão, ele não livrou Daniel, mas ele fechou a boca do leão. É esse Deus a qual eu e você temos que pregar, temos que falar, porque Ele é um Deus poderoso. Ele muda, Ele transforma, Ele liberta e Ele cura, porque Ele fala que Ele é um Deus de ontem, é um Deus de hoje e será um Deus eternamente. Esse é o nosso Deus. Ele não mudou. Ele não mudou. Às vezes quem mudou foi eu e foi você. Olha como está a humanidade. Olha, as pessoas não estão se importando, elas estão cegas em querer todas as coisas ao qual a televisão mostra, ao qual o mundo está mostrando. E aí eles vão se afunilando com seus tempos. Quantas coisas, lançamentos dias e dias, e você vai lutando ali, e você não, porque eu tenho que trocar o meu carro, eu tenho que comprar um celular mais novo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e aí você acaba não fazendo nada, e nem lembrando do dono de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus fala lá em Eclesiastes, é tudo vaidades. É tudo vaidades, é tudo para você, aflição de espírito. E aí as pessoas vão para a igreja no domingo, eu quero encontrar a paz. Como que você vai encontrar a paz, meu irmão, minha irmã, vivendo nesse mundo aí fora, participando 99% do tempo dele aí fora? Aí você quer 1% ficar na presença de Deus e ter Não, meu irmão. Não. Olha aí. Da mesma forma que Deus usou Jonas aqui, Deus ele usa ele usa você. E Ele está pedindo para mim, está pedindo para você. Prega a minha palavra. Pregue a minha palavra, porque a minha palavra é a verdade. A minha palavra é viva. A minha palavra é vida. E quantas pessoas ainda não entenderam isso? Quantas pessoas ainda não para um momento para esse Deus grandioso, medita na palavra dele e ele fala. Puxa, irmão, quantos temos? Nós temos 24 horas por dia. Nós trabalhamos às vezes 7, 8 horas. Mas eu trabalho um pouco mais, trabalho 12. Ok, sobra 12 para você dividir. Eu vou dormir 6 horas. Eu vou cultuar a Deus. Cultuar a Deus, meu irmão, minha irmã, não é na igreja, não, é você e Deus. Nós temos que tirar 1 hora num domingo, ao qual muitos, tiram 1 hora de 1 hora e meia no domingo para Deus. Amém. Temos que fazer isso. Mas nós temos que ter esse contato com esse Deus grandioso todos os dias. Pega na sua casa, medita ali um versículo. Se você ler um versículo já está bom. Entra no teu quarto, a palavra de Deus fala, entra no teu quarto, fecha a porta, clama a esse Deus. Ele vai começar a te direcionar, Ele vai começar a te dar os caminhos
qual você tem que ir, e nesses caminhos ao qual Ele te indicar, Ele começa a colocar as oportunidades na sua frente, Ele começa a colocar as estratégias para mim e para você, e é onde você vai encontrando, meus irmãos, toda a paz, todo o entendimento ao qual nós precisamos. E a palavra dele fala: busca o reino e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Por que isso? É justamente por isso. A justiça também, tá? Não esquece da justiça. Mas é por isso. Quando você busca esse Deus grandioso, quando você guarda aquele contato com Ele, sabe quando você tem um amigo, e é um amigo próximo, e você começa ali a conversar com ele, e você vai dialogando, e você vai falando as coisas para ele, e ele falando as coisas para você. Daqui a pouco você vai falando as suas intimidades para ele, e ele vai falando as suas intimidades para você. É assim que nós temos que fazer com esse Deus grandioso. Mas aí, meu irmão, minha irmã, quando você cria aquele vínculo com aquele amigo se muda. Aquele amigo, talvez ele arrumou um outro amigo e vai te trair aquela amizade. Mas esse Deus Todo-Poderoso ao qual estou aqui pregando, Ele não vai fazer isso comigo nem com você. Ele vai ser amigo meu e seu eternamente. E Ele vai nos dar os melhores conselhos a qual um homem pode ter. É esse o Deus grandioso que nós estamos falando. E é tão lindo, meu irmão, minha irmã, que Ele vai caminhando junto com você, e Ele vai te levando aos lugares certos, aos caminhos retos. É por isso que a palavra fala, não dizia nem para a direita e nem para a esquerda. Caminhe com Ele, caminhe ao lado dEle, que você não vai desviar para a direita e para a esquerda. E ali na frente, Ele vai criar uma oportunidade para você. Ali na frente, Ele vai criar uma estratégia para você, ao qual você vai passar pelaquela tempestade ali e não vai nem perceber ela. Quando você ouvir, porque ouve, meu irmão, o reboliço de Deus, você ouve. E aí você vai contemplar a bonança, aquele marzinho tranquilo, que foi aqui, que a palavra falou. Quando jogaram Jonas no mar, acalmou a tempestade. O mar ficou lindo, limpo. Mas a mesma Bíblia cita que aqueles homens que estavam lá, eles adoraram o Deus de Jonas. E esse Deus de Jonas, Ele está falando aqui para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Clama a mim e responder-te-ei. E fareis coisas grandes na minha vida e na sua vida. Ele está falando nesta tarde para mim e para você hoje. Vamos crer nesse Deus Todo-Poderoso, porque somente Ele, meu irmão, vai mudar a minha história e vai mudar a sua história. Somente Ele tem esse poder. Nós precisamos estar caminhando na presença desse grandioso Deus. E quando Jonas vai lá no fundo, chega lá no fundo do peixe, ele clama a esse Deus. Ele pede uma segunda oportunidade, porque Deus, Ele é um Deus da segunda oportunidade. E olha o que acontece, a palavra de Deus fala que o grande peixe cospe Jonas para a praia. Ei, meu irmão, minha irmã, é Bíblia, está aqui. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no que Deus faz nessa terra. Eu creio que Deus fará na sua vida. Porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus vivo. A palavra dEle há quantos mil anos foi escrita, e ela vale para os dias de hoje. Que Deus é esse?
quando Jonas chega na terra, ele não perde tempo, meu irmão. Ele vai lá, começa a pregar a palavra de Deus, ao qual Deus pediu para ele: prega em Nínive, prega para esse povo, prega para esse povo. Irmão, irmã, não importa para quem você vai pregar, não importa o que as pessoas vão falar, muitos não vão nem escutar, mas não importa. Você está fazendo o que Deus está pedindo para você fazer, e Deus sabe as pessoas que vão escutar e as pessoas que vão entender, porque Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus maravilhoso. E quantas, olha aqui, a palavra de Deus fala quantas pessoas, olha, até os reis, até os governantes da cidade ali, escutaram a palavra, creram na palavra de Jonas. Porque não era a palavra de Jonas, era a palavra desse Deus grandioso, desse Deus poderoso, que muda, que transforma, que liberta. Ele livrou a cidade. A cidade já estava condenada. E olha que interessante. Jonas, ele vai e ele prega, mas ao mesmo tempo ele sai da cidade depois que ele pregou, porque Nínive era uma cidade grande, muitas pessoas. E ele pregou ali de fora a fora na cidade. Para quantas pessoas ele não pregou? E muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, Deus está falando para mim e para você: prega onde você está. Você não está aqui por acaso. Você não foi colocado nesse lugar por acaso, não. Prega na sua cidade, prega no seu bairro, prega na sua vizinhança, prega no seu trabalho, na sua casa, no seu comércio. Prega a palavra de Deus, porque não é você que vai convencer o homem, é o Espírito Santo de Deus que vai convencer o homem através da palavra dele. Então, meu irmão, ele precisa de mim e precisa de você, porque se ele pedir para mim e eu não fizer, ele vai fazer, ele vai pedir para outro e outro vai fazer. E assim é a obra de Deus. A obra de Deus, ela não para. Eu posso parar, você pode parar, mas Deus, ele não para. A obra dele não para. E nós somos o corpo desse Cristo poderoso. Nós vamos caminhando e cantando com esse Deus. Nós vamos falar desse Deus até os últimos instantes, porque Ele é poderoso para mudar a minha vida e sua vida. E aí, Jonas, ele acreditava em Deus. Ele acreditava tanto em Deus que ele sabia que ele pregou a palavra dele ali, e muitos se converteram. Só que ao mesmo tempo Jonas sabia também que Deus, ele é fiel para muito mais, e que ele se arrependeria do que Jonas pregou ali. Porque Jonas estava pregando que Deus ia destruir aquela terra, se eles não se arrependessem. Aí chegou o momento que ele pregou. E quantos ali a palavra de Deus fala ali que se arrependeu? E às vezes, meu irmão, por mim e por você que se arrepende dentro da sua casa, Deus, ele se compadece de toda ela. E Jonas, a partir do capítulo 4 ali fala que ele se retirou da cidade, sentou de longe assim e começou a ver que Deus, ele se arrependeu. Porque as pessoas se arrependeram do que estavam fazendo. Esse é o poder da palavra de Deus. Esse é o poder do Espírito Santo convencendo você e eu dos nossos erros, das nossas mazelas. Porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, essa fé,
Este povo teve e se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu das coisas que eles estavam fazendo. E a palavra de Deus falava aqui, que o povo já não estava mais nem aí com Deus, só que a prosperidade existia ainda na cidade. E quantas pessoas, e quantos nós vemos aí fora a prosperidade tomando conta de tudo, e as pessoas trocando de carro, e as pessoas trocando de telefone, de celular, e eu quero um tênis de 2.000, de 5.000. Falando em tênis, eu estava vendo até um post que colocaram ali, uma bota do Faustão de 19 mil reais. E assim, cada um quer mais e mais e mais, mas não está enxergando os sinais de Deus, o que Ele está falando para mim e para você, que todas essas coisas são passageiras, tudo isso é aflição de espírito. E as pessoas ficam, eu quero mais, e quanto mais elas têm, mais elas querem, e parece que não tem aquela paz. Por que será, meu irmão, minha irmã? Você já parou para pensar nisso? Que nós somos assim. É claro que nós queremos mais. É claro que nós trabalhamos para buscar o nosso conforto. Mas, meu irmão, minha irmã, tudo tem um limite. Deus, Ele te dá. A palavra de Deus em Provérbios, ela fala que Ele fica feliz quando você é próspero. Quando você consegue achar o caminho da prosperidade. É bíblico, está aqui. A Bíblia tem prosperidade? Tem, ela te ensina aí, ensina. Eu não estou falando para sermos... Não. Nós temos que buscar as demais coisas, sim. Mas a palavra de Deus fala, primeiro o reino. E quando você começa a buscar esse reino, meu irmão, como nós tínhamos que entender isso há muito tempo. Quando você entra na palavra de Deus e começa a meditar, a estudar ela e a entender, Deus, Ele vai fazendo as transformações, a palavra dele muda, a palavra dele transforma. E olha que interessante, Jonas parou ali no tempo ali, um sol, a palavra de Deus fala que o sol estava escaldante. E Deus ainda vai mostrar para Jonas o quanto ele é poderoso e misericordioso. A palavra fala aqui no capítulo 4 que aonde Jonas estava um sol quente, e Deus coloca ali a boboreira, né, que fala, e ela cresce e faz sombra na cabeça de Jonas. Que Deus é esse, hein? Puxa vida. E a palavra que está aqui. E quando Jonas olha para a planta, ela murcha, cai e se acaba. Olha que interessante. E ele se compadece daquela plantinha. Puxa vida. E aí vem Deus e fala para ele: você plantou? Você regou? Você adubou? Não. E você já sentiu o amor dela, porque ela... Então, há quanto tempo esse povo de Nínive, há quanto tempo esse povo de Bombinhas, há quanto tempo esse povo de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, nações, há quanto tempo esse povo está aí? Deus o ama. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que Ele pede para mim e para você: pregue a palavra de Deus. Vamos evangelizar, vamos buscar e ganhar as almas para esse Deus grandioso e poderoso. Isso não tem preço, meu irmão. Isso não tem carro zero que pague. Isso não tem celular novo que pague. Isso não tem ouro e prata que pague. Quando você entender, eu sempre falo, quando a gente nos esvaziarmos dessa terra. Como que é esvaziarmos dessa terra, Gleice? Acontece quando você não dá mais valor para
coisas materiais, você consegue se esvaziar deste mundo aí fora, ao qual te obriga a ter uma casa melhor, e é obrigação, hein? A ter um carro melhor, a ter um celular, o teu filho ter as melhores roupas, os melhores tênis, estudar nas melhores escolas. A própria sociedade cobra isso. Então, que mundo é esse? Quando você consegue entender que essas coisas aí amanhã passa, né? E eu já falei aqui, volto a falar de um amigo que há 2 semanas, 42 anos, construindo a sua história. Chegou num sábado, eu passei na sexta-feira, conversei e vendi para ele. No sábado eu abro o celular, luto, deu um infarte e morreu. 42 anos de idade. Estava na ânsia buscando as coisas e pensando assim: eu preciso dar um futuro para o meu filho. Ei, meu irmão, minha irmã, o futuro do seu filho, o futuro seu, o futuro da sua casa, a Deus pertence. O amanhã é de Deus. Não adianta eu me preocupar com o amanhã, sendo que eu estou vivendo hoje ainda. Amanhã a ele pertence. E aconteceu com esse amigo, 42 anos. Quantas pessoas você já escutou? Eu vou trabalhar até os 50, 55, aí eu me aposento e vou viver minha vida. Mas e aí? Você vai chegar nesses 50? Você não sabe, meu irmão, minha irmã. Então vamos viver o hoje. Vamos pregar a palavra de Deus, vamos fazer o que Deus está pedindo, vamos clamar a Ele, vamos estar debaixo da presença dEle, porque quando você está no caminho dEle, Ele vai te ensinando, Ele vai te dando todas as coordenadas a qual eu e você precisamos seguir. E aí, eu falo para você com toda a honestidade, toda essa ansiedade, todo esse desejo de quero mais, isso cessa, meu irmão. Talvez aquele vazio que você sente ali, puxa, está faltando algo. Não está faltando mais nada, porque eu tenho a presença desse Deus grandioso. Jonas, ele entendeu e ele compreendeu que Deus estava usando ele para pregar a palavra, para o arrependimento dos ninivitas. Olha a obra que Deus estava fazendo com esse profeta. É a obra que Ele quer fazer comigo e com você, meu irmão, minha irmã. Creia nesse Deus poderoso. Creia nesse Deus grandioso, porque, meu irmão, Ele vai fazer a diferença na minha história e na sua história. Creia. Creia. Porque quando eu comecei a meditar nesta passagem, eu já li ela várias vezes, já ouvi várias pregações, mas a tudo que está acontecendo na minha vida e na sua vida, tudo é um propósito de Deus. Às vezes nós não entendemos no momento. Mas eu não devia ter colocado aquela pessoa no meu barco. Mas não. É um propósito de Deus. Vai balançar, vai chacoalhar. Mas é um propósito de Deus. E você vai entender o que está acontecendo. Esse é o nosso Deus grandioso. Tudo que Ele nos proporciona é para nos alicerçar. É para nos garantir a nossa raiz, para nos estruturar. Esse Deus, Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. Creia, meu irmão. Creia que Deus, Ele tem grandes coisas para mim e para você. Amém, meus irmãos? A bateria aqui já apitou e é perigoso ele até cair, desligar. Mas amém.
eu quero pedir para você, a gente está deixando todas as lives, o link aqui do canal do YouTube, e a plataforma do Facebook ela tem um alcance, a plataforma do YouTube ela tem um outro alcance, então a gente quer também lá fazer essas lives ao vivo, e nós já estamos providenciando até mesmo mais um aparelho para colocar o Facebook, o YouTube, o Instagram, para propagar essa palavra de Deus, sabe? Às vezes as pessoas, o celular, meus irmãos, ele está entrando aonde o homem não consegue entrar, aonde a igreja não conseguiu mandar um missionário, porque tem lugares, meus irmãos, que está proibido. Se você pegar ali nas últimas 3, 4 semanas, eu creio que ainda foi esse mês ainda, foi proibido o evangelismo na selva amazônica ali, nos indígenas. Proibiram. O PT entrou, os Partido do Trabalhador, né? Trabalhador, sei. Ele entrou com uma liminar, o ministro Barroso autorizou, não pode entrar missionário nas terras indígenas, ou seja, não pode falar de Deus para os índios, para as pessoas que moram lá juntos, mas podem ir lá, viu? Pode, qualquer outra pessoa pode entrar, mas missionário não, porque o missionário vai levar o Covid, né? Que agora tudo desculpa, é o Covid. Eu entendo. Pode propagar lá também, né? Mas só evangelista, só missionário que não pode entrar lá, as outras pessoas podem. Então é assim que estão fazendo. E às vezes um aparelho celular ele entra onde não pode, onde estão proibindo o evangelho. O aparelho telefônico entra. Então me ajudem ali. Se inscreva no canal lá no YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E Deus abençoe vocês. Obrigado por essa tarde maravilhosa. Que Deus possa fazer nas nossas vidas muito mais. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo não seja somente hoje nas nossas vidas, mas para todo sempre. Amém? Deus te abençoe. Obrigado pela presença, obrigado por você estar aqui escutando a palavra de Deus. Fica com Deus. Deus te abençoe. Obrigado, irmão João. Fica com Deus, meu amado. Um abraço a todos aí.